Agradecer ao Rafinha que escolheu o Seleção Sport TV para poder conversar com todo mundo, para a gente poder tentar esclarecer o porquê dessa negociação com o Flamengo não ter dado certo. Então, Rafinha, obrigado por você ter escolhido a gente mesmo para conversar com o público, que é a razão de ser dessa entrevista aqui, né? Obrigado, boa tarde, pessoal, boa tarde, Zé, boa tarde a todos aí. É isso aí. Então, Zé, eu vou fazer umas perguntas aqui, depois eu passo para vocês aí. E a minha primeira pergunta para o Rafinha é o seguinte: o Flamengo, na sexta-feira, encerrou as negociações com o Rafinha, alegando que não houve acordo na parte financeira para que o Rafinha assinasse um novo contrato com o Flamengo. Houve proposta, não houve? Por que você não acertou com o Flamengo, Rafinha? Vamos lá. Primeiramente, questão financeira. Não é verdade. Isso não é o ponto, não é o fator que não vai dar certo, para não dar certo a minha volta para o Flamengo agora. A minha contratação agora pelo Flamengo não é devido à parte financeira. Tá? Para deixar bem claro isso, vou falar mais uma vez, para o torcedor que está acompanhando esses últimos 30 dias, que eu estou pedindo luva, que eu estou pedindo salários absurdos, isso não é verdade. Pelo contrário, teve uma proposta do Flamengo, fiz a minha contraproposta, depois disso, se passaram 35 dias, e até sexta-feira, né, que foi o dia que eu fui informado que o departamento de futebol, o Marcos Vaz e o Bruno Espírito, vieram até a minha casa, deixaram bem claro para mim que não ia dar certa situação, mas até sexta-feira eu não tinha uma proposta, eu não sabia quanto eu ia ganhar, eu não sabia qual é o valor que o Flamengo ia me oferecer, porque há 30 dias atrás eu deixei bem claro para eles, eu e o meu representante, meus representantes, deixando bem claro, me pague, faça uma proposta para mim, que fique boa para vocês, que fique boa para o clube, faça uma proposta que o clube possa me pagar. E para mim não tem problema nenhum. Eu vou flexibilizar de todas as formas. Pode me pagar em 2022, pode me pagar quando o público voltar, né? Deixar bem claro isso. Eu flexibilizei de todas as formas. Tenho certeza que, né, porque isso é uma coisa que não é normal, né? Então eu falei, quando o clube, eu sei da situação, sei o que o clube está passando, sei o momento que a gente está vivendo, por isso fiz isso. Porque eu queria voltar para o Flamengo, queria jogar, e deixei essa forma. A flexibilização para eles poderem fazer uma proposta para mim, como fosse possível e que caberia dentro do orçamento do clube. Então, assim, foi o que eu fiz e, claro, devido a tantas coisas que saíram, era bom, eu queria explicar isso, deixar bem claro que, da minha parte, eu fiz o que eu poderia fazer. Inclusive, Rizek, o pessoal que está em casa acompanhando, nossos companheiros também que estão em suas casas devidamente protegidos. Rafinha, o que você iria ganhar agora é muito menos do que você ganhava no contrato anterior do Flamengo, era no mesmo patamar, para a gente usar a palavra que vocês adotaram naquele Flamengo de 2019? Não era de jeito nenhum o valor que eu ganhei da primeira passagem aqui, que eu recebi. Até a gente falando em valor é até antiético, mas assim, não tem comparação. Afinal, eu abri mão disso também, porque eu sei da situação, sei como é, então assim, não é o valor, é muito menos do que eu ganhei na minha primeira passagem aqui pelo Flamengo, que não faz tanto tempo assim, faz um ano. Então assim, esse é outro fator que, né, todo mundo falando de dinheiro, de luvas, né, mas o pessoal não sabe a realidade, o torcedor não sabe a realidade que eu iria receber bem menos do que eu recebi na primeira passagem. E pelo contrário, né? Eu nem sabia quanto eu ia receber, porque eu estava esperando o Flamengo me fazer uma proposta. Você aceitaria provavelmente o que o Flamengo fosse te oferecer? Assim, claro, o Flamengo sabe o meu valor, né? O Flamengo sabe com o jogador que eu sou, o que eu represento. Então, assim, eu esperei o Flamengo fazer uma proposta, né? Que claramente eu ia aceitar. Eu já abri mão de tanta coisa, então eu estava esperando ele fazer uma proposta, que independente do valor, eu iria aceitar, que eu quero jogar. Né? Graças à minha carreira é consolidada, então assim, não tinha segredo, eu iria aceitar. Agora, uma pergunta que eu preciso te fazer é o seguinte, e que muito torcedor faz. Por que você, então, abriu mão do seu contrato que você tinha com o Flamengo para aceitar o futebol da Grécia, que cá entre nós é um futebol muito menos, assim, se fosse para um time grande da Europa, provavelmente o torcedor entenderia, mas o Olympiacos é um time que está na terceira prateleira, digamos assim, da Europa, quarta. Por que você aceitou ir para a Grécia, Rafinha? Ótima pergunta. Esse é um fator que eu não posso ser hipócrita, tem que deixar bem claro. Eu recebi uma proposta para ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava no Flamengo. Então eu tenho que ser realista, né? Eu só tenho mais 4 anos de futebol, né? Eu tenho família, eu tenho 3 filhos para criar, eu tenho 50 que eu carrego aqui nas minhas costas. E claro, era uma possibilidade, era uma oportunidade única. Com 34 anos, com 34 anos, a minha idade para o futebol, todo mundo já sabe que eu sou um jogador muito experiente, né? Eu tenho mais 4 anos de carreira, era uma possibilidade que eu tenho certeza que eu não encontrei ela de novo. E claro, eu pensei na minha carreira, pensei na minha família. Porque é uma oportunidade que não só eu, vamos ser sinceros, qualquer jogador que tivesse na minha posição iria também fazer isso. Claro, eu sabia do prestígio que eu tinha aqui no Flamengo, sabia de tudo, mas era uma situação que eu não podia deixar passar. E por isso eu fui, claro, porque eu quis. Com toda... E você tinha a cláusula de saída no contrato também, né? Isso, tinha essa cláusula também no contrato, e foi quando eu vim, que depois de 15 anos, né, na Alemanha,
nós, juntamente com o Flamengo, né, que a ideia partiu do Lincoln, que é meu representante também, que teve essa ideia que falou assim, eu estou vindo de 15 anos da Europa. Quem sabia que ia dar tão certo no Flamengo? Ninguém sabia, eu tenho que ser sincero. Nem nos mais otimistas dos meus sonhos eu imaginaria que a gente ia fazer aquele ano perfeito. Então eu deixei essa possibilidade, por quê? Caso, né, não desse certo, porque era normal, poderia também ter acontecido, eu poderia regressar, voltar para a Europa, para outro clube ou para outro continente. E também assim, nessa minha primeira passagem no Flamengo, né, ninguém sabe, mas se for para pensar, o departamento de futebol do Flamengo sabe disso. A parte financeira, se eu tivesse visto também essa parte, olhando para esse lado, eu não tinha vindo para o Flamengo. Eu abri mão de tanta coisa, mas muita coisa mesmo para vir para o Flamengo. E assim, ninguém me questionou quando eu vim em 2019, né? Ninguém me questionou por que eu estava vindo, por que eu estava abrindo mão de tudo para vir para o Flamengo. Ninguém me questionou. E agora, por eu estar querendo, né, sair da Grécia, por querer voltar ao Flamengo, todo mundo está me questionando por valores assim. Então, assim, eu só queria deixar bem claro que o valor financeiro, tanto para mim na primeira passagem, como agora, quando eu saí para o Flamengo e para mim voltar agora, nunca foi o principal fator. E o departamento de futebol do Flamengo sabe muito bem disso. Eu queria deixar claro isso, não é crítica a ninguém, mas para o torcedor entender que faz 30 dias que eu só estou tomando pancada, que o Rafinha é isso, que o Rafinha é mercenário, que o Rafinha está querendo dinheiro, salários absurdos, luvas. Isso não é verdade. Só isso que eu queria deixar claro, porque isso não combina comigo. Né? Essa eu brigar, independente do clube, de coisa, por uma questão financeira, que tem que ser isso, tem que ser desse jeito, não, isso não é verdade. Ô, Rizek, antes de eu passar para vocês, bom, o Rafa falou a versão dele da questão financeira e provou pelo lado dele de que realmente não estava pensando em dinheiro nessa volta ao Flamengo. Para explicar mais um pouco, talvez para quem não é do Rio de Janeiro, o Flamengo hoje vive um momento político turbulento. Tem eleição esse ano no Flamengo e, claramente, o departamento de futebol, que é comandado pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, eleito vereador aqui no Rio de Janeiro, ele tem um conflito claro com alguns integrantes da diretoria comandada pelo presidente Rodolfo Landim, sobretudo o BAP, que é o vice-presidente de Relações Externas do clube. E, para muita gente, o BAP também tem alguma influência no departamento financeiro. E isso teria, digamos assim, atravancado essa negociação com o Rafinha. E nessa queda de braço, dessa vez a Gávea, que é onde fica esse núcleo duro da política rubro-negra, ganhou a queda de braço do departamento de futebol do Flamengo. Dessa vez, o departamento de futebol do Flamengo perdeu a queda de braço para esse núcleo duro da política rubro-negra que fica na Gávea. Isaac, o Rafinha está à disposição de vocês. Obrigado, Eric. Obrigado, Rafinha, por falar aqui no Seleção. Prazer falar contigo. Você deixou bem claro, né? Mais claro impossível, por que você saiu do Flamengo. E deixou bem claro por que o seu desejo de voltar ao Brasil jogar novamente no Flamengo. Com essa porta fechada, Rafinha, você tá para jogo no futebol brasileiro? O seu desejo é, por exemplo, defender um outro clube no Brasil? Ou para onde vai a sua carreira a partir de agora com essa porta aparentemente fechada, então, na Gávea, Rafinha? Bem-vindo à Seleção. Obrigado, Rizek, obrigado pelas palavras. E assim, claro, né, eu sou profissional, né, todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo Flamengo, isso aí ninguém vai, né, nunca vai acabar. O respeito que eu tenho dos torcedores. Fala o nome do seu cachorro para torcer. Mengo. O nome do cachorro dele é Mengo, Rizek. Assim, tenho muitos amigos do Flamengo, nunca vou querer criar um problema, porque o Flamengo é um clube que eu criei um carinho muito grande, tenho muitos amigos lá dentro, jamais vou querer, onde a gente tem amigos, a gente nunca quer o mal deles, né? Então a gente torce para o Flamengo seja muito feliz. Torcedor do Flamengo, que eu tenho um carinho muito grande, e por sinal me trata como essa palavra é até muito forte, mas como um ídolo. E assim, eu triunfei aqui, fui campeão aqui, então essa história, esse casamento deu certo e ninguém vai apagar essa história. Agora sim, sou profissional, né, Rizek? Tenho a minha carreira, tenho ainda mais alguns anos no futebol aí, estou muito bem fisicamente, nunca tive nenhuma lesão. E, claro, tenho certeza que eu tenho muito para dar ainda. Agora sim, a partir de hoje, virei a chave e agora vou seguir minha vida profissional, né? Estou me preparando e, claro, agora meus representantes, o Lincoln e o Ricardo Chad, eles estão, né, liberados aí para procurar outra coisa melhor para mim. Claro, eu também não sou nenhum menino mais. Eu quero ir também para um clube que eu tenha essa projeção de ser campeão, que tem um projeto legal. E, claro, porque eu sou um jogador que sou vitorioso também e quero novamente, né, buscar mais títulos para minha carreira e, claro, voltar a jogar, que é o que eu mais quero. Mas o seu desejo, então, é jogar no Brasil nesse momento. Se o Rafinha puder opinar, jogar em algum clube brasileiro, e já tem alguém negociando com o seu staff, Rafinha, aqui no Brasil? Não, é que assim, não digo que meu desejo é só ficar no Brasil, não. Assim, eu estou aqui, vou ficar tranquilo agora, assim, não, eu não negociei com ninguém, Rizek, não negociei com ninguém.
Inclusive, essa história que estão saindo... Do Grêmio, né? Isso. Isso, essa história que estão saindo, tá sendo muita história, não negociei com ninguém. Por quê? Faz 35 dias que eu e meus representantes estávamos esperando o Flamengo dar uma decisão, né? Porque eu falei pro Lincoln, porque chegaram propostas, eu não posso mentir. Eu recebi propostas de clubes brasileiros, de clubes de fora do Brasil, né, do Estados, da MLS, né? Dos Estados Unidos, agora até recente, até semana passada. Então, assim, eu recebi propostas. É normal isso, mas eu não queria negociar com ninguém porque eu estava esperando o Flamengo, né, se decidir. Então, por isso eu não negociei com ninguém, estava esperando o Flamengo porque eu dei prioridade realmente para o Flamengo. Então, assim, eu não negociei com ninguém mais devido ao que aconteceu. Agora, sim, eu vou pensar, sim, em buscar um novo clube, né, mas agora com tranquilidade. Estou treinando, estou tranquilo, vou procurar agora com muita calma. Maravilha, eu vou fazer uma roda de perguntas com os nossos debatedores hoje. Pedrinho, começa contigo. Beleza, mandar um abraço para o Rafinha. Antes da minha pergunta, falar que eu estou vendo ele treinando futevôlei. Quando passar a pandemia, eu vou querer dar uma pancadinha nele de leve. Eu queria saber, como ele já falou, questão do Flamengo, questão do prosseguimento da carreira dele. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, pegar o Flamengo de 19 e perguntar para o Rafinha, que trabalhou com treinadores da primeira prateleira na Europa, se com o Jorge Jesus, que eu vi em alguns jogos ali, alguns conflitos, né? Brigando com o Jorge Jesus, mas rapidamente também a gente percebia um elo entre vocês dois muito afetivos. Se ele demonstrou algo diferente, né? Porque para a gente foi algo muito diferente, mas algo diferente do que você viveu na Europa. Isso. Foi assim, Pedro. Eu levei essa. Para mim foi muito bom também. Foi uma sorte, né? Que eu tive de também sair do futebol europeu e encontrar um treinador europeu no Flamengo. Agora, assim, a maioria dos jogadores, né, que estavam aqui não tinham jogado ainda no futebol europeu. Então, ele trouxe né, o método de trabalho dele, mas assim, também com a forma o temperamento dele, né, cara? Isso aí acho que foi também a chave para o sucesso do Oscar. Ele é um treinador que era muito bom, ele é um treinador muito bom, né, o sistema de trabalho dele é ótimo, é um dos melhores que eu tive, mas o temperamento dele também ajudava a dar essa implementada, né, na figura, né, que era ali não só como treinador, mas na figura dele, do Jorge Jesus. E isso aí, cara, foi assim, acho que não só um aprendizado, mas também deixava o ambiente mais tenso. A gente sabia que a peteca não podia cair, né? Então todo dia era uma guerra, no treino, em reunião, todo dia era uma confusão. Então, assim, esse espírito de o ambiente estar sempre ali, né, no limite, todo mundo ali sempre ligado, concentrado, acho que foi uma coisa nova que eu vivi, porque no Bayern de Munique era a mesma coisa, mas no Bayern, assim, a gente sabia que a gente ia ganhar sempre, né? O time era muito bom, então a gente já sabia que, pô, era difícil o Bayern perder. Mas aqui no Flamengo, a gente, né, criou como chama? Criou essa identidade, né, de todo jogo ali, o time jogava bonito, mas também pegava, e de um treinador que cobrava muito, incendiava. Acho que isso aí foi uma coisa que me mexeu comigo muito nesse ano de 2019. Lino? Mandar um abraço pro Rafinha e dizer que eu não estou entendendo até agora o que aconteceu para ele não estar de volta ao Flamengo. Se o retorno do departamento de futebol é positivo, se a questão financeira você disse que não tem problema de ser resolvida, se todas as pontas parecem colar, eu fico em dúvida do porquê isso não aconteceu e até tenho vontade de te perguntar se existe alguma brecha para que alguma ponta volte a se colar, se acha que existe alguma possibilidade ainda de reatar alguma coisa e, principalmente, quem do departamento de futebol, mais ligado ao time, o Rogério falou contigo, você recebeu respostas do futebol realmente, você tem esse retorno de que tecnicamente você teria lugar no time do Flamengo hoje, Rafinha? Ótima pergunta, Lino, também. Só corto e falar pro Pedrinho, eu tô te esperando no futebol, hein? Vamos pegar esse jogo aí. Sei que você tá aprendendo ainda, mas vai dar jogo. Lino, é o seguinte, essa pergunta é muito boa, porque assim, o treinador me queria, né? O treinador queria. O departamento de futebol todo queria. Os torcedores, que são os mais importantes, me queriam. A parte financeira eu já deixei claro e vou frisar mais uma vez. Não era o problema. Agora, eu, né, já falei de novo, já falei, mas vou repetir. Flexibilizei o máximo que eu poderia para receber o meu salário em 2022, quando voltasse. Fiz tudo que eu podia fazer. Flexibilizei. Então, assim, é chato porque você ser, assim, como pode dizer? Você acha que você foi vítima da política e desse confronto que eu me referi há pouco, Rafinha? Com certeza, com certeza. Essa é a palavra que eu queria responder por ele. Claro que eu fui vítima de uma guerra política, porque eu não tenho culpa disso. Eles poderiam estar zangados comigo, Rafinha, você saiu, foi para o Olympiacos, nós não gostamos, estamos tristes e não queremos mais sua contratação. O que eu vou fazer? Eu não posso dizer nada, eu respeito. E pelo contrário, eu tenho muito carinho, desejo que
tenha muita sorte. Mas não agora, foi assim, isso que alegaram para você. não foi isso que alegaram, distorceram um pouquinho e falaram que era a parte financeira. E não foi. Não foi, eu queria deixar claro isso. A parte financeira não foi o problema. Eles têm essa guerra, um problema que eu não sabia também. Sabia que tinha um probleminha, mas não sabia que era chegar a esse ponto. Então foi como você falou. Eu paguei o pato, que eu fiquei 35 dias aqui em casa cozinhando, esperando eles tomarem a decisão, e não deu certo. Por quê? Vou repetir, o torcedor me queria, gosta muito de mim. Claro que é normal isso. Eu fui vitorioso aqui, o torcedor sabe o que eu fiz para esse clube. Do primeiro jogo ao último, eu deixei minha vida em campo. Fiz tudo que eu poderia fazer. Diretor do departamento de futebol, diretor de futebol, todos queriam minha contratação. Tenho muitos amigos lá, treinador. Aí, pula para o outro lado, que é onde eu tinha as pessoas que eu agora fiquei sabendo de que não queriam minha contratação. Assim, essa ponta ali é difícil de responder, porque assim, se acaso, né, no futuro, vier acontecer alguma coisa, aí claro, eu vou ter que virar minha chave de novo para poder conversar, porque assim, eu não tenho mágoa de ninguém, eu não tenho mágoa, pelo contrário, eu sou grato ao Flamengo. Eu vivi um ano espetacular aqui, eu sou grato, mas assim, eu paguei por uma situação que eu não tinha nada a ver, porque o meu trabalho é dentro do campo. Essas pessoas, acho que tinham que, assim, com todo respeito, se eles estão magoados comigo, mas eles tinham que ter, né, ficar ligados às atribuições deles, que é as finanças do clube, a comunicação do clube, outra coisa. Eu não tenho que pagar essa conta. O meu negócio é dentro do campo. Então, assim, essa guerra, eu acabei, né, eu pagando a conta, eu fui usado nessa guerra aí e acabou não concretizando essa minha contratação. PC? Boa tarde, Rafinha. Durante a tua passagem pelo Flamengo, você não foi apenas uma liderança técnica, você também foi uma liderança fora de campo. Você, os dois Diegos, o Felipe, não por acaso todos com muita experiência no futebol europeu. E quando se é uma liderança fora de campo, e o teu perfil, você agora há pouco falou, nas tuas costas tem 50 pessoas, o teu perfil é de um cara solidário, de um cara preocupado especialmente com aqueles mais humildes. E houve episódios dentro da tua trajetória do Flamengo em que você lutou por esses funcionários. Eu me lembro, inclusive, a época do Mundial de Clubes. Isso foi noticiado, entre outros repórteres do Grupo Globo, pelo Érico Faria. E é claro que aí tem um enfrentamento com uma parte da direção do clube. E você mesmo agora reconheceu, eu posso ter sido vítima da briga do Rochedo contra o Mário, eu sou o Marisco. O que eu te pergunto é o seguinte, tem às vezes quando você conversa com os teus agentes, aquela coisa assim, os caras esperaram uma hora para ir à forra em cima de mim pelas coisas que eu briguei lá a favor daqueles menos favorecidos em termos de premiação. Bate um sentimento de que algumas pessoas estão indo à forra ou se vingando por situações anteriores, quando você era um dos mais fortes líderes desse grupo, Rafinha? PC, muito bem. Esse é um fator que no meu pensamento, é também um dos principais, porque querendo ou não, todo mundo sabe. Eu não gosto de ficar falando assim de valores e de nomes, de nada, porque isso é antiético, mas assim, todo mundo sabe, né, o que eu fazia dentro pro clube, assim, ali dentro do ninho, né? Então essas coisas acho que chegam através das pessoas. Porque quando você é um líder natural, né, que eu não era capitão do Flamengo e também nunca fiz questão disso, o Flamengo tem capitães aqui, né, que representam muito bem, carregam muito bem a braçadeira lá e representam o time muito bem, mas eu tinha minha outra liderança, que era estar deixando todo mundo ali bem, estar fazendo tudo isso. Inclusive no Mundial teve esse problema. Mas, assim, de forma alguma, a gente nunca quer atrapalhar. A gente quer, né, procurar solucionar o problema, porque eu sou assim, né, minha família é muito simples, eu sou de Londrina até hoje, a minha família são todos esses, é benção, mãe, todos meus irmãos, né, não tenho meu pai hoje, mas assim, a nossa família foi sempre assim, todo mundo simples. Então a gente procura sempre ajudar quem precisa. E naquele momento, tinha gente, né, em 2019, que estava passando por isso. E não é que eu fui comprar uma briga, mas eu queria ajudar, queria solucionar. A gente, o Flamengo fazia 38 anos que não chegava ao final do Mundial. E logo naquele momento apareceram uns problemas. E a gente queria, né, resolver. E chegou, eu sei que chegou até essas pessoas, porque a gente falou assim, nós conversamos assim, né? Pessoal, ninguém aqui, a gente tem que pensar no Flamengo. Vamos tentar solucionar para deixar tudo bem, porque é bom para o Flamengo, não é bom para mim, nem para o diretor, nem para o presidente, é bom para o Flamengo. Então, assim, eu sei que essas coisas pesam nessa hora, porque eles sabem que a minha liderança é muito forte no Flamengo. Muito forte. Não só no Flamengo, em todo clube que eu joguei. No Bayern de Munique foi assim, no Schalke 04, em todos os times que eu passei. Então, assim, acho que isso aí pesa um pouco, porque eles sabem que eu voltando para o Flamengo agora, o departamento de futebol, claro que ia ficar muito forte. Essa é a verdade. E, medida devido a essas circunstâncias, foi o que aconteceu, que acho que eles não quiseram deixar, né, essa força voltar e o departamento de futebol ficar mais forte ainda. Mas frisando, quem perde, quem perde é o futebol, quem perde é o Flamengo. Porque a gente está ali para ajudar, e todo mundo está lutando para o Flamengo. Não é cada um brigando pelo céu, é pelo Flamengo. Então, acho que isso aí pesou muito e esse momento agora também tem um pouquinho de mágoa de trás. Acho que por eu ter saído, por eu ter comprado algumas situações
lá que não era minha, né? Mas por tentar ajudar, ficou um arranhãozinho sim aí. Eric, vou pedir para você concluir essa ótima entrevista que abre o Seleção desta segunda-feira, Eric. Ô, Rafinha, então, para a gente fechar aqui a entrevista, você recebeu na sexta-feira aqui na sua casa os dois homens fortes do futebol do Flamengo, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, que é o diretor executivo, né? E foram eles que te transmitiram a notícia de que a porta estava fechada para o Flamengo. Então, o que eles alegaram de fato para você? Porque até eles sabem que não foi questão financeira, né? Quais foram as palavras dele, se você lembra, que você pode falar? Então, eu tenho a agradecer muito a eles, ao Marcos Braz, ao Bruno Spindel e a todo o departamento de futebol, que desde o início, né, quando nós começamos a conversar, demonstraram toda a vontade de brigar, né, de costurar essa minha volta. Sei que, né, que por tudo, que eu acredito muito neles, porque foi eles que foram me buscar na Alemanha junto com o Lincoln. Fizeram de tudo que poderia ser feito. Claro, eu, juntamente com meus representantes, com o Lincoln, com o Chad, conversamos com eles, fizemos tudo. O Lincoln, conversando com eles, esse mês, sem exagero, o Lincoln sentou com ele umas 30 vezes. Eles brigaram por mim. Então, assim, eu recebi a mensagem que eles falaram assim para mim: Rafinha, você não está sendo contratado pelo Flamengo agora, né, por outras situações, por outras circunstâncias. Financeiramente, não é o problema. Que fique bem claro isso, porque eu também sabia, né? Eu que posicionei isso para eles, eu deixei claro que eu não faria questão de nada. Você não está sendo contratado por outras questões e a gente tem que respeitar, né? O Flamengo tem a Gávea, tem o departamento de futebol, tem o departamento financeiro, são vários departamentos, são várias pessoas que tomam conta e foi desse jeito, decidiram dessa forma e é isso que vai acontecer. Eu respeito, claro, muito, não tenho que falar um ano, jamais quero criar problema para o Flamengo, porque eu tenho um carinho muito grande, mas assim, eu fiquei um pouco chateado, assim, muito chateado, eu vou dizer, porque se eu estivesse sendo Intransigente? Não, outra coisa, se eu estivesse sendo intransigente ou exigindo muita coisa, não, mas eu estou sendo vetado. Vetado não, eu estou sendo assim, eles estão bloqueando uma parte do Flamengo, porque uma parte me queria, a outra não queria. Eu estou sendo vetado por pessoas que, né, trabalham na parte da financeira, na parte da comunicação, na parte... Se eu estivesse sendo vetado pelo torcedor do Flamengo, pelo Leandro, que é o maior lateral da história do Flamengo, pelo Júnior, pelo Zico e por outros ídolos do Flamengo, tudo bem, eu iria aceitar. Pelo treinador, o treinador falar: Rafinha, nós não te queremos daqui agora, o torcedor não quer. Agora sim, essas pessoas sim, eu ia respeitar e falar: não, beleza, eu não tenho que voltar mais. Agora, para essas pessoas, então assim, me usaram nessa situação para vencer uma guerra deles dentro do clube e eu acabei pagando essa conta aí. Mas sorte para o Flamengo, sorte a todos os meus amigos que estão lá, desejo toda a sorte do mundo, todo mundo sabe o carinho que eu tenho por eles. E, claro, agora é a vida que segue, né? O Flamengo vai continuar aí, se Deus quiser, continuando conquistando títulos, brigando por tudo aí. E eu também vou seguir o meu caminho. Renato Gaúcho te ligou? Não, isso aí não. Isso aí não tem agora, não. Rafinha, obrigado pela entrevista, tá bom? Rizek, acho que foi uma ótima entrevista, acho que tá tudo muito claro, né? Mais claro impossível, né? Foi sim, só uma... Desculpa a indiscrição, mas a impressão minha, o Rafinha se emocionou agora no final, ao falar de veto. Parecia emocionado aqui. A impressão de quem tá longe... Ou de fato o Rafinha está emocionado? Você emocionou por essa situação toda? Não, assim, Rizek, eu sou meio cagão mesmo, cara. Eu sou emotivo. Mas assim, não é por isso, não. Eu tô falando porque nós estamos aqui também, estamos um solzão aqui de frente pra gente, mas assim, eu falo com o Flamengo do coração mesmo, todo mundo sabe disso. Quando eu falo do Flamengo, todo mundo sabe o sentimento que eu tenho pelo Flamengo, e isso aí nunca vai acabar, né? Mas eu tô tranquilo, a cabecinha tá boa, o coração tá em paz, agora seguir a vida. Então, só um instantinho, Rizek. Faz uma rima, então, aí pra... Rafinha é bom de rima. Faz uma rima pro Seleção, pro Rizek aí. PC que gosta de samba. Não, pô, valeu. PC gosta de samba também? Você não viu o Rochedo com o Mar? É verdade. Pô, vamos ver, então. Será que sai aí? Vamos ver se sai alguma coisa aí, né? Vamos pegar Não, o pandeiro. Vamos pegar aqui, ó. Obrigado pela entrevista, Eric, meu irmão. Um abraço pro Pedrinho do Futevôlei e a todos do Seleção. Valeu, Rizek. Valeu.